Então hoje nós estamos celebrando esse 18º domingo do tempo comum e falando para nós de fome, de sede. No Evangelho, Jesus aqui fazendo esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E nós encontramos uma frasezinha na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, que eu tinha rezado isso ontem, mas me veio agora, destacou aqui no meu coração, na minha mente, né? Essa palavra de São Paulo, essa frase dele, tenho certeza. Ficou só essas duas palavras, tenho certeza. Quem era Paulo, né? Semana passada eu falei um pouquinho de Saulo, né? Que depois se tornou Paulo. Mas veja que era um homem em que ele tinha lá as suas honrarias, né? Era um homem famoso, era um homem assim, tinha uma ascendência perante a sociedade. Mas Saulo não tinha certeza de todas aquelas coisas que ele vivia, por isso que o coração dele sempre andava inquieto. O coração de Saulo era um coração inquieto, como o de Santo Agostinho, né? Era um coração inquieto. E quando ele descobre Jesus, lá naquela queda, indo para Damasco, ali começa a sede e a fome que Saulo tinha no seu coração de encontrar a verdade, ali começa então a ser saciado. Por isso que me chamou a atenção essas duas palavras, tenho certeza. Saulo, que depois se torna o grande Paulo, ele foi saciado de tal maneira que o coração dele agora não tem mais dúvidas quando se trata das coisas do Senhor. Tenho certeza. E quantas vezes a gente vive crise na nossa vida, né? Crise como pessoa, crise como esposo, como esposa, talvez crise como sacerdote, porque nós talvez ainda não deixamos que as nossas sedes e as nossas fomes fossem saciadas pelo Senhor. É somente o Senhor, somente Ele pode saciar o nosso coração, somente Ele pode matar a sede da nossa vida. E quando se fala em sede, nós lembramos de João 4, aquela mulher que foi na beira do poço também com sede de uma água física. Porém, ela ganhou da melhor água, que foi o próprio Deus. O próprio Deus que entrou na vida daquela mulher. E aí nós ouvimos na primeira leitura aqui do profeta Isaías, e aqui a situação do povo não era nada fácil. O povo estava escravo na Babilônia, e a Babilônia era a terra da idolatria, era a terra do paganismo, era a terra de tudo quanto é coisa que não prestava. Era a Babilônia, né? Babilônia vem de Babel. Lembra que Babel no Gênesis era a casa da bagunça, né? É onde se vivia de qualquer jeito. E aí então o povo estava preso lá. E eles pensaram, quando é que nós vamos sair daqui? Quando é que nós vamos ser libertos e voltar para a nossa terrinha, lá para o cantinho que Deus deu para nós? E aí então é quando surge o profeta Isaías, e ele vai falar, né? O Senhor Deus falou pela boca do profeta. Isso é importante. O profeta só é profeta quando é Deus que fala pela sua boca. E aí então disse o Senhor pela boca do profeta: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Aí ele faz uma pergunta, né? Para que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, se não com a satisfação completa? Deus foi percebendo que quando ali, por meio do profeta, falou que logo a Babilônia vai cair, vocês vão poder retornar. Muitos não quiseram retornar, quiseram ficar na Babilônia. Fizeram lá o seu cantinho, estava gastando o seu dinheiro lá, e Deus fala para eles: vocês estão gastando dinheiro, só que a vida de vocês ainda não encontrou um sentido. Vocês estão gastando dinheiro, e ele pergunta, né? Desperdiçar o salário por algo que não dá uma satisfação completa. De que adiante? Vinde a mim. Vinde saciar a vossa sede, saciar a vossa fome, mas não precisa pagar nada, porque eu sou a graça que é de graça. É isso que Deus está dizendo. Deus nunca nos cobra nada, Deus nunca nos pede nada, Deus não faz barganha conosco, Deus não faz troca conosco. A sua entrega por nós é uma entrega livre. E meus irmãos, quando a gente experimenta essa entrega livre do Senhor, o que é que nós fazemos? Nos entregamos também livremente a Ele. Aqui está a felicidade que às vezes a gente não sabe achar. É nos entregar também, assim como Deus se entregou por inteiro a nós, nós também nos entregarmos por inteiro a Ele.
E quantas vezes nós que já estamos na igreja, somos das pastorais, dos grupos, dos movimentos, ministérios, isso e aquilo, mas ainda nos perdemos nas picuinhas, porque ainda não experimentamos aquele que mata a sede e que mata a fome. Quando a gente quer ainda saciar as fomes do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, é porque ainda não deixamos que o Senhor sacie a nossa sede. É preciso que o Senhor, numa experiência com Ele, num encontro com Ele, possa saciar aí as nossas vontades. Depois ouvimos no Evangelho, semana passada, ficamos há umas 3-4 semanas, ouvindo o capítulo 13 de São Mateus. Para a gente entender, São Mateus, gente, cada evangelista tem um jeito de ver Jesus, cada um, assim como cada um de nós. E São Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus convertidos, mas também para aqueles que não eram convertidos. Então, esse é o primeiro foco do evangelista São Mateus. Eu vou mandar o evangelho, aquilo que eu experimentei de Jesus, eu vou mandar primeiro para eles, para os judeus. E para Mateus, ele quer mostrar a importância de Jesus e dizer para o povo judeu: olha, Jesus é para nós como o novo Moisés. O que é que Moisés fez quando tirou o povo do Egito, da terra da escravidão, abriu o mar, por onde eles começaram a andar? Pelo deserto afora, pelo deserto. E aonde Jesus agora foi, depois de Jesus ter passado tanto tempo, no capítulo 13 São Mateus, pregando sobre o reino de Deus, falando em parábolas, agora Jesus vai para o deserto. Ele foi sozinho, mas o povo foi atrás. E o povo foi atrás não é somente porque viu que Jesus tinha feito milagre, ou porque Jesus tinha feito isso e aquilo, não, mas porque Jesus matou uma sede que tinha no coração daquele povo. Por isso que o povo foi atrás, porque aquele povo agora tinha sede, não era mais de pão, de água, não, tinha sede e fome de Jesus, e foram atrás. Meus irmãos, quem descobriu Jesus de verdade na sua vida, não quer mais perder. Toda vez que eu vou rezar os mistérios gozosos, e no quinto mistério vai falar da perca e o encontro de Jesus, e eu peço para Jesus, que eu nunca te perca da minha vida, porque sem o Senhor eu não sei ser nada, que eu nunca te perca. E aqui nós percebemos isso, o povo não queria perder Jesus, e aí então foram atrás, assim como Moisés conduziu o povo pelo deserto. E é interessante que no livro do Êxodo aparece por 3-4 vezes: Moisés, tira o meu povo do Egito para que me adores no deserto. O que Deus quer dizer com isso? Para que no deserto caia todos os apegos, caia todas as idolatrias, e o povo descubra no deserto que o único necessário é Deus e mais ninguém. Então imagina no deserto, lá na caminhada do Antigo Testamento, a mulherada levou um monte de coisa, os homens também levaram. Imagina as mulheres seus sapatos, os homens as suas ferramentas, Cada um levou aquilo que lhe apetece, cada um levou aquilo que lhe agrada. Mas quando o calor forte do dia e o frio forte da noite começa a incomodar, eu acho que tanto sapato assim já não precisa, aí deixa uma pancada. Acho que essas ferramentas, eu vou ficar com essa aqui que dá para fazer bastante coisa, e vai deixando. E de repente tudo aquilo que é supérfluo no deserto fica para trás, e aí o povo começa a enxergar quem é que não pode ser deixado das nossas vidas? Deus, e somente Ele é o único necessário que não podemos perder. E aí então é quando essa experiência do deserto, Jesus faz como Moisés, leva o povo no deserto, para que o povo pudesse descobrir o único necessário, esquecer até de fome, esquecer até de levar o lanche, esquecer de levar as coisas. E aí então diz que chegaram lá no deserto. Veja, depois de pregar bastante no capítulo 13, agora vão para o deserto. Ouviram a palavra, escutaram sobre o reino, mas é preciso, depois de escutar a palavra, pensar na nossa vida: o que é que eu preciso deixar? Depois que nós escutamos a palavra, nós precisamos entrar no deserto da nossa vida e nos perguntar: o que é que eu preciso deixar? E aí então diz que esse povo foi para o deserto, e aí então Jesus teve compaixão daquele povo. Jesus viu aquela grande multidão, encheu-se de compaixão por eles
e curou os que estavam doentes. O encontro com Jesus é um encontro curador. O encontro com Jesus é um encontro que muda tudo. E aí depois diz que ao entardecer, os discípulos viram aquela multidão e falaram para Jesus: olha Jesus, o lugar é deserto, a hora já vai adiantada, já está escurecendo, manda esse povo embora, Jesus, porque daí nos vilarejinhos por aí eles compram as coisas de comer. E ele falou: não, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos. Quantas vezes a gente tem essa tendência, e às vezes, gente, o nosso comportamento, nós espantamos as pessoas de Jesus. Quantas vezes o nosso jeito de ser espanta as pessoas de Jesus, né? Espanta as pessoas para longe. Claro que tem gente que também quer fazer da igreja a sua casa, não é casa dele, com as normas dele, com as regras dele. Agora, quando eu estou na casa dele e quero fazer do meu jeito, aí também não, né? Precisamos nos moldar, nos modelar ao modo de Jesus, ao jeito de Jesus. Os discípulos quiseram mandar embora, e Jesus disse: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos falaram: mas só temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães mais 2 peixes dá 7. Agora chegou a vez do alimento perfeito. O 7 é a perfeição na Sagrada Escritura. Agora chegou a vez do alimento perfeito, e só eu posso dar. Entende a simbologia do Evangelho? E aí depois continua. Jesus falou: traz aqui então. E Jesus manda que as multidões se sentassem na grama. Vamos lembrar do Salmo 22? O Senhor nos leva a verdes pastagens. Agora nós encontramos o pastor e as ovelhas. Mas no deserto a gente acha que tudo é seco, que não tem nada. Mas, meus irmãos, no deserto, por mais que não tenha nada, mas se estamos com Jesus, é um oásis. Se estamos com Jesus, até o deserto é florido. Se estamos com Jesus, até água tem, até alimento tem. Quando estamos com Jesus, nós temos tudo. E aí então Jesus manda que o povo se senta, e eles de fato ali se sentaram. Depois nós vamos perceber aqui que Jesus começa, faz aquele milagre, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, em seguida parte o pão e dá aos discípulos. Os discípulos distribuíram para as multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E aí olha que interessante, dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos. E aí quantos que eram os homens, sem contar mulheres e crianças? 5.000 homens. Os 5 na Sagrada Escritura simboliza o povo de Israel, para dizer que Jesus alimentou a Israel. Sobraram 12 cestos, e os 12 cestos simbolizam o quê? Um novo povo de Deus. Deus alimentou Israel, mas Deus alimenta agora todo o povo, um novo povo formado por Ele. Os 12 cestos, né, simboliza todos nós. Deus quis lá no passado alimentar a Israel, mas Deus quer também hoje alimentar a mim e a você. E meus irmãos, enquanto eu rezava essa palavra aqui, eu fiquei pensando, né, quem é que sobra no deserto? Vamos imaginar um deserto de um jovem. Um deserto de um jovem é quando ele já experimentou toda a fornicação possível, já experimentou todos os prazeres possíveis, já experimentou todas as drogas possíveis, e sobrou um nada, um trapo humano. Está no deserto. Aí eu te pergunto, qual o Deus falso que vai no deserto? Nenhum. O prazer some, as drogas somem, some tudo. Porque, meus irmãos, os deuses falsos não resistem ao deserto. Só o Deus verdadeiro é capaz de ir lá no deserto da nossa vida e encontrar o nada que nós somos, e Ele nos pegar e nos levantar. Só Ele. Só Ele. No deserto da nossa vida, no nada da nossa vida, é quando a gente enxerga Deus nitidamente. Porque quando está tudo muito bem, são vários os deuses que se apresentam diante de nós, querendo arrancar a nossa vida, querendo arrancar, e fazem propaganda bonita. Por isso que se chama tentação, porque nos tenta, e a tentação não vem feia, vem bonita. Se tem uma coisa que Satanás é marqueteiro, pensa um que faz um marketing bonito dos seus produtos, por isso que nos atrai, por isso que nos chama a atenção, por isso que é tentação. Me sinto tentado, inclinado para aquilo. Porém,
aquilo que o seu produto promete, que é uma alegria, não cumpre. Propaganda enganosa. A alegria que Satanás promete nos seus produtos, estão entendendo a comparação, né? A alegria que ele promete nos seus produtos não vale a pena. É como o produto falso lá, não cumpre o que tem que cumprir. E aí então nós vamos perceber que nos desertos da nossa vida nós vamos enxergar o Deus verdadeiro, o Deus que não derrete diante do calor, o Deus que não se desfaz diante da dificuldade, mas o Deus que se apresenta como uma única saída. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, vós que tendes sede, vinde a mim, vós que tendes fome, e eu vos saciarei. É o Senhor. E Deus olha para nós com um olhar muito misericordioso. Por isso que diz aqui o Evangelho que Jesus encheu-se de compaixão, Deus se comoveu. A expressão em grego aqui é justamente Raamim, Deus que sofre de lá de dentro, Deus que se move nas suas entranhas, o seu interior, o seu coração, o seu tudo se move. Veja, quando a gente está, às vezes dá uma raiva de alguém, parece que entrou uma água gelada dentro do estômago, né? Ou seja, a gente sente com todo o nosso ser. Mas Jesus, quando ele olhou para aquele povo, Deus se comoveu, sentiu lá dentro, com todos os seus órgãos, com toda a sua vida, ele sentiu compaixão daquele povo. E é assim que Deus nos olha também hoje. Mas Deus quer nos levar para o deserto. Não tenhamos medo do deserto. Como às vezes é importante nós passarmos pelo deserto de nossa vida. É no deserto que se começa a construir a santidade. É no deserto que se caem as máscaras, porque elas derretem todas. É no deserto que se cai a falsa adoração. É no deserto que cai o falso cristianismo. É no deserto que cai o falso servir a Deus. É no deserto que cai tudo isso. É no deserto que cai toda a capa sacerdotal, onde eu posso parecer muito, como diz o outro lá, né? Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. No deserto cai todas as falsidades, e aí sobra simplesmente aquilo que eu sou e Deus. E é nessa hora que Deus dá a oportunidade para a gente recomeçar. Então, meus irmãos, não tenhamos medo do deserto, não tenhamos medo das dificuldades, não tenhamos medo das dores. Senhor, por que é que o Senhor permitiu esse deserto na minha vida? Qual a intenção que o Senhor tem para mim? É me refazer? É no deserto que se refaz um novo homem, é no deserto que se refaz uma mulher, é no deserto, e lá a gente se depara com Deus, esse Deus que nunca nos abandonou, e que talvez a gente hoje só tenha olhos para Ele na dificuldade. Está na hora de olhar para Jesus em todos os momentos da nossa vida e dizer para Ele: Senhor, eu não quero nunca te perder. Por onde que eu preciso correr, Senhor, para te encontrar, eu correrei como foi que esse povo. Não importa se eu não tenho nada aqui, mas tendo o Senhor eu tenho tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.